Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro da sucessão legítima, que é a ordem de vocação hereditária. Esse tema está tratado no Código Civil a partir do artigo 1829. Antes de adentrar no artigo 1829 do Código Civil, é importante fazer uma consideração. Porque, em razão das decisões do STF nos recursos extraordinários de número 646.721 e 878.694, o tratamento dado ao cônjuge será o mesmo tratamento dado aos conviventes de união estável, incluindo-se aí as uniões estáveis homoafetivas e as uniões estáveis heteroafetivas. Então, independentemente de a relação ter sido provinda de um casamento ou de uma união estável para efeito sucessório, a interpretação do artigo 1829 do Código Civil será a mesma. Isso porque, quando o STF decidiu nesses recursos extraordinários, ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava a respeito da sucessão do companheiro. Então, anteriormente a essas decisões, os companheiros, ou seja, aquelas pessoas que viviam em união estável, tinham um tratamento diferenciado com relação à sucessão. Hoje, o tratamento é o mesmo. Então, quem for casado ou quem vive em união estável viverá os mesmos efeitos sucessórios, experimentará os mesmos efeitos sucessórios. E qual é o teor do artigo 1829 do Código Civil? O artigo 1829 do Código Civil começa da seguinte forma. Ele diz o seguinte: a sucessão será deferida ou a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Então, a finalidade desse artigo é estabelecer qual é a ordem da sucessão legítima. Lembrando que, quando a gente fala em sucessão legítima, a gente está falando daquela sucessão que ocorre quando não há um testamento, ou quando o testamento ele é considerado inválido, quando o testamento for rompido, quando o testamento ele é incompleto porque ele não contemplou todos os bens que compõem o patrimônio do falecido, ou ainda quando esse testamento ele é caduco, ou seja, ele não pode produzir efeitos em razão de os bens que foram dispostos no testamento já não existirem mais, e existirem outros bens em seu lugar. Bom, então, em se tratando da ordem de vocação hereditária, como o próprio caput do artigo 1829, a finalidade é de que estabelecer uma ordem, dizer quem vai suceder o falecido, presumindo-se aí a vontade deste em razão da falta de um testamento no qual se dispõe qual seria essa vontade expressa do testador. Bom, então qual é a vontade presumida, ou seja, como será estabelecida essa ordem de vocação hereditária? O inciso 1 do artigo 1829 vai dizer o seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então esse é o teor do inciso 1 do artigo 1829. Ele por si só traz uma infinita gama de questionamentos, ou seja, traz diversas possibilidades de assuntos que a gente pode discutir. E a ideia central desse artigo é dizer o seguinte, que existe uma concorrência entre o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, lembrando aí das decisões nos recursos extraordinários pelo STF, que equipararam o tratamento sucessório do cônjuge e do companheiro sobrevivente. Então, existe uma concorrência, ou seja, tanto os descendentes do falecido quanto o cônjuge ou o companheiro sobrevivente podem herdar. A questão é que o artigo 1829, em especial esse inciso 1, vai disciplinar quais regimes de bens vão comportar essa concorrência do cônjuge ou companheiro sobrevivente com os descendentes do falecido. Então, existem algumas questões aí que a gente precisa pontuar a partir desse artigo 1829, inciso 1. Primeiro onde se lê cônjuge, leia-se também companheiro.
Tá? Então, quando ele fala, né, o cônjuge sobrevivente, né, concorrerá com os descendentes. Então, companheiro ou companheira sobrevivente também pode concorrer com os descendentes do falecido. A segunda observação ou a segunda pergunta que pode ser feita, uma vez tendo sido lido o artigo 1829, inciso 1, é: o que é a concorrência sucessória? Essa concorrência seria, então, o fato de que tanto os descendentes quanto o cônjuge ou companheiro podem receber herança, né? Estão no mesmo patamar, a depender aí do regime de bens em que aquela relação foi construída. O que seriam os bens particulares que são mencionados na última parte do inciso 1, né, do artigo 1829? Esses bens particulares são bens que são específicos, né, que são próprios de cada um dos cônjuges no regime da comunhão parcial de bens. Então a regra é de que existem bens que são comuns na comunhão parcial de bens e existem bens que são próprios de cada um dos cônjuges. Então esses seriam os bens particulares. Outra observação a ser feita com relação ao artigo 1829 e ao inciso 1 do 1829. Existe diferença entre meação e sucessão? Sim, existe uma diferença entre meação e sucessão, e essa diferença tem que ficar guardada na cabeça de vocês, porque ela faz toda a diferença, porque em algumas situações, aquele cônjuge ou companheiro sobrevivente que foi meeiro, ele não vai ser herdeiro. E em outras situações, aquele cônjuge que foi herdeiro não será meeiro. Então é preciso saber que existe uma distinção, né? A partir do momento em que a gente distingue, né, a meação da sucessão, fica um pouco mais fácil compreender. Porque a meação é um instituto próprio do direito de família, estudado quando, né, da análise dos regimes de bens, do efeito patrimonial do casamento, né, e também das uniões estáveis. E a sucessão é um instituto próprio do direito sucessório, que tem a ver com o evento morte. Então, a origem, né, desses institutos é diferente. Quando eu falo em meação, eu estou falando em dissolução da sociedade conjugal, eu estou falando em extinção, né, da sociedade conjugal, seja por qualquer outro motivo, como a inexistência do casamento, como também o divórcio e até a morte, né, mas não especificamente só da morte, porque a morte ela também vai gerar um outro efeito, que é a sucessão. E aí, quando se trata de concorrência de cônjuge com descendente ou de companheiro com descendente, é necessário verificar qual regime de bens foi adotado pelos participantes daquela relação. Outra observação a ser feita, ainda em relação à leitura desse primeiro inciso do artigo 1829, é a seguinte: a compreensão dos regimes de bens é de grande relevância e, especificamente nesse inciso 1, a depender do regime de bens adotado, haverá uma consequência distinta no plano sucessório, ou seja, se eu adotei o regime de comunhão universal de bens, eu não serei herdeiro, mas serei meeiro, mas se eu adotei o regime de comunhão parcial de bens, eu posso herdar com relação aos bens particulares. Então, verifique o seguinte: o regime de bens escolhido, ele tem interferência com relação ao plano sucessório, sim. Isso quando a gente está tratando da concorrência do cônjuge ou companheiro sobrevivente com os descendentes do falecido. Outra observação ainda relacionada a esse inciso 1 é a seguinte: será que o legislador teria se equivocado ao mencionar o artigo 1640, parágrafo único, devendo em seu lugar ter mencionado o artigo 1641 do Código Civil? Porque esse sim, ele trata, né, do regime de separação obrigatória. O artigo 1640, parágrafo único, não menciona o regime da separação obrigatória, não é próprio para tratar da separação obrigatória, e sim o artigo 1641 do Código Civil. Então, teria sido aí um equívoco do legislador, ou como diriam alguns doutrinadores, seria um cochilo do legislador ao mencionar o dispositivo legal incorreto. E aí, mais uma questão envolvendo esse inciso 1 seria: por que o legislador não mencionou na ordem de vocação hereditária o regime da participação final nos aquestos, que também é um possível regime, e também não mencionou a possibilidade de os cônjuges terem optado por um regime misto, por um regime híbrido?
né, atípico, já que o artigo 1639 do Código Civil, quando começa a disciplinar a respeito, né, dos regimes de bens, falam que os cônjuges têm uma certa liberdade para disposição sobre os seus bens. E então eles poderiam criar um regime que misturasse, né, um regime misto, atípico, que talvez reunisse um pouco de algumas previsões de um regime com as de outro regime, sem contudo aí deturpar o regime, né, fazendo com que o regime fosse realmente uma novidade. Então, de repente, ele poderia trazer previsões com relação somente aos bens imóveis e a sua possível comunicabilidade entre os cônjuges, né, e resguardando o patrimônio particular com relação a todos os outros bens, ou ainda poderia fazer de forma diversa, já que há essa liberdade prevista no artigo 1639. Então, essas e outras questões decorrentes aí desse inciso 1, a gente vai tentar tratar a partir de agora. Com relação aos regimes de bens, é importante que a gente faça algumas considerações. Então, vamos partir, né, do regime da comunhão parcial de bens. Com relação a esse regime da comunhão parcial de bens, a gente sabe que a concorrência sucessória entre o companheiro sobrevivente ou o cônjuge sobrevivente e os descendentes do falecido, ela se dará quando houver bens particulares do decujus ou do falecido. Apesar de que isso não é algo que toda doutrina concorde, algo com que toda doutrina concorde. Existe aí uma divergência doutrinária com relação a isso. Então, para a gente poder compreender melhor, o inciso 1, ele menciona o seguinte: quando o autor da herança não houver deixado bens particulares, se houver sido casado no regime de comunhão parcial de bens, aí o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente não herdará. Essa que é a redação, né, do inciso 1, que diz o seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. A ideia que traz esse final do inciso 1 é a seguinte: que se o autor da herança não tiver deixado bens particulares e tiver sido casado pelo regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente ele não herdará. Agora, se ele tiver deixado bens particulares, aí sim haverá herança para o cônjuge sobrevivente, que já foi meeiro, ou seja, que em razão do regime de comunhão parcial de bens recebeu a sua devida meação. Então, existe uma discussão doutrinária a respeito dessa parte final do artigo 1829, inciso 1. Por quê? A primeira corrente diz que somente haverá concorrência quanto aos bens particulares, ou seja, se o falecido deixou bens particulares, o cônjuge sobrevivente que fora casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ele terá direito a receber parcela da herança relativa aos bens particulares. Esse é o argumento da corrente majoritária. Então, a concorrência sucessória deverá ocorrer justamente nos bens sobre os quais não há meação. Ou seja, o cônjuge herda onde não há meação. Porque houve meação com relação aos bens comuns. Então, não seria justo que houvesse também herança com relação aos bens comuns, já que há uma concorrência com os descendentes. Essa é a ideia da corrente majoritária. E aí, dentro dessa corrente majoritária, a gente pode citar alguns autores, como o Flávio Tartucci, Pablo Stozzi, Rodolfo Pamplona, o Cristiano Cassetari, a Giselda Maria Fernandes Novaes Ironaca, José Fernando Simão, Maria Helena Daneluzzi, dentre outros autores que vão seguir essa linha. Também o Eduardo de Oliveira Leite, Rolfo Madaleno, Rodrigo da Cunha Pereira, né, defendem essa posição que é majoritária. Outra posição a respeito da concorrência sucessória, que não é majoritária, diz o seguinte: só haverá concorrência
aliás, haverá concorrência tanto com relação aos bens comuns quanto com relação aos bens particulares. Quer dizer, essa segunda teoria, ou seja, a segunda corrente doutrinária, entende o seguinte: uma vez que o cônjuge falecido ele tenha deixado bens particulares, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente ele vai herdar tanto com relação aos bens comuns quanto com relação aos bens particulares. Basta que existam, então, bens particulares do falecido para que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possa herdar, herdando sobre tudo. Então, além da meação, ele terá direito à concorrência com os descendentes do falecido. E aí, defendendo esta linha teórica, nós temos Maria Helena Diniz, Francisco Carrale, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, nós temos Luiz Paulo Vieira de Carvalho, entre outros. Mas, frisando, essa não é a teoria que predomina. A teoria que predomina é a primeira que eu mencionei, segundo a qual só há concorrência com relação aos bens particulares do falecido. O cônjuge sobrevivente ele terá direito à herança, ou seja, ele concorrerá com os descendentes com relação aos bens particulares, pela teoria majoritária. Essa segunda teoria ela vai englobar tanto os bens particulares quanto os bens comuns. Mas, por incrível que pareça, existe uma outra teoria que defende que existe concorrência também somente quanto aos bens comuns. Ou seja, é necessário que existam bens particulares para que o cônjuge ou companheiro sobrevivente ele seja herdeiro, mas a sua herança incidirá sobre os bens comuns. E essa corrente, essa teoria, ela tem como principal argumento de que existem duas hipóteses, ou seja, o cônjuge supérstite, ou seja, o cônjuge sobrevivente, herdará em concorrência com os descendentes caso o falecido não deixe bens particulares. Havendo tais bens, não há que se falar em concorrência. Essa é a teoria defendida por Maria Berenice Dias. E, posteriormente, foi também defendida por Cristiano Chaves de Faria, Nelson Zenwald, sustentando que, em concorrência com os descendentes, a melhor interpretação para o cálculo da herança do cônjuge sobrevivente sinaliza na direção de reconhecer que, havendo bens particulares do falecido, haveria direito sucessório somente sobre os bens comuns. Ou seja, havendo então a sucessão, ou seja, a abertura da sucessão em razão da morte, verificar-se-ia se há bens particulares do falecido. Se há bens particulares do falecido, não há que se falar em concorrência. Se não há bens particulares do falecido, existe a concorrência sucessória com relação aos bens comuns. Essa que é a ideia da corrente minoritária, que defende, então, concorrência quanto aos bens comuns. Bom, a crítica, essa última forma de pensar confunde meação com sucessão. A segunda corrente também confunde os institutos da meação e da herança. Então prevalece a primeira corrente, que entende que só haverá concorrência sucessória em relação aos bens particulares. Não cabe, então, concorrência sucessória com relação aos bens comuns e também não cabe a concorrência entre todos esses bens. Tá certo? Agora, com relação ao regime de separação de bens. Bom, o regime da separação de bens, como se sabe, é um regime que pode ser tanto convencional quanto impositivo, quanto obrigatório, imposto por lei. Quando eu trato da separação de bens obrigatória, que está lá prevista no artigo 1641 do Código Civil, não há herança, mas pode haver ameação em razão da súmula 377 do STF. Ou seja, o companheiro ou cônjuge sobrevivente, ele não é considerado como herdeiro, mas ele vai ser considerado como meeiro em razão dessa súmula 377 do STF. Agora, a discussão é se é necessária a prova do esforço comum para a aquisição dos bens a serem eventualmente meados. Ou seja, será que o companheiro sobrevivente ou cônjuge sobrevivente, em razão do falecimento do outro, ele precisa comprovar que
teve esforço comum na aquisição daqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável? A ideia é o seguinte, de que não haveria necessidade da comprovação desse esforço comum, porém, existem decisões atuais, né, há uma jurisprudência atual no sentido de entender que é necessário sim, né, o esforço comum, ou seja, a prova do esforço comum é necessária. Então, em 2018, já tem decisões do STJ pacificando, né, na sua segunda sessão, a necessidade da prova do esforço comum para que houvesse a comunicação dos bens que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável. E aí, esse entendimento ele tem força vinculativa, né, em razão aí dos artigos 489 e 927 do CPC. E, por outro lado, a gente passa a discutir também uma outra questão que foi anterior a essa pacificação do entendimento do STJ, que é se essa súmula do STJ, a súmula STF 377, se ela ainda está em vigor ou não. A maioria da doutrina entende que ela esteja em vigor ainda, né? A discussão antiga era se o legislador, né, que elaborou a codificação, o Código Civil de 2002, teve a oportunidade de expressar isso, né, no Código e não expressou, será que seria mantida essa súmula que é muito anterior ao Código de 2002? Mas a doutrina entende que sim, né, que essa súmula 377, que reconhece o direito de meação das pessoas que foram casadas pelo regime de comunhão de separação obrigatória de bens, então ela vai ser mantida por força do entendimento doutrinário, e aí também será necessária, conforme a gente já verificou aí, a prova do esforço comum, em que pese aí haver várias críticas à necessidade da prova do esforço comum. Tá certo? Agora, com relação ao regime de separação de bens convencional, a gente vai estar diante de uma situação um pouco diferente. Por quê? No regime de separação de bens convencional, houve uma escolha. As pessoas que casaram por esse regime, elas optaram, elas fizeram o pacto antinupcial indicando qual regime de bens elas gostariam que prevalecesse durante a sua relação. E aí, esse regime, né, que está previsto aí a partir do artigo 1687 do Código Civil, ele não dá direito à meação. Por outro lado, ele confere o direito à concorrência sucessória. Então, quando o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, ele menciona o regime de separação obrigatória, ele está falando daquele regime que é imposto por lei e não está incluindo aí o regime de separação de bens convencional que foi escolhido pelos nubentes ou foi escolhido pelos conviventes, eventualmente. Porém, existe aí uma parcela da doutrina que entende ser incoerente a concorrência sucessória, ou seja, entende ser incoerente que o cônjuge que foi casado pelo regime de separação de bens convencional, ele venha a herdar, uma vez que seria incoerente com o próprio regime, já que esse regime pressupõe que não há comunicação entre os bens. Então, se não há comunicação em vida, não deveria haver comunicação após a morte. Esse é o raciocínio da parcela da doutrina que critica, né, a hipótese de herança para o cônjuge que fora casado pelo regime de separação de bens convencional. E aí, os argumentos que são apresentados, dentre outros argumentos, seria, né, de que há uma incoerência entre o regime, entre a essência do regime. Também há uma incoerência no sentido de que está se ferindo o respeito à liberdade de escolha das pessoas, né, que foi feita no momento da celebração do casamento ou da constituição da união estável, e também o princípio da dignidade humana, já que a pessoa não poderia escolher, a pessoa não poderia organizar livremente o seu projeto de vida privada familiar. E aí, dentre as pessoas, né, da doutrina que defendem esse raciocínio, a gente pode citar o Paulo Lobo, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Apesar de tudo isso, o entendimento que prevalece é o de que o cônjuge sobrevivente
casado pelo regime de comunhão, de separação de bens convencional, ele vai ser herdeiro. Então, aplicando-se aí o artigo 1829, inciso 1, tratando-se do regime de separação de bens convencional, o cônjuge sobrevivente herda, porém ele não será considerado como meeiro, tá certo? Então, no aspecto aí do direito de família, tratando-se da meação em razão da dissolução da sociedade conjugal, a gente fala que não há meação, mas em se tratando do aspecto sucessório decorrente aí da morte, há que se falar na herança para esse cônjuge ou para o companheiro sobrevivente, quando houve opção pela separação convencional de bens. Bom, agora e quando se trata do regime da comunhão universal de bens? Qual vai ser o destino, né, da comunhão universal de bens? Nesse caso, gente, a gente sabe que quem casou pelo regime da comunhão universal de bens experimenta uma comunicação muito ampla dos bens que foram havidos antes e durante a sociedade conjugal. Da mesma forma, se for uma união estável, também há essa comunicação muito ampla, né, dos bens havidos antes ou durante a relação, né, de convivência. Nesse caso, existe então uma meação, mas não existe o direito à concorrência sucessória. Então, a pessoa casada pelo regime de comunhão universal de bens, ou aquela que conviveu com outrem pelo regime da comunhão universal de bens, ela é considerada meeira, mas ela não será considerada como herdeira em concorrência com os descendentes. Frise-se isso. Aqui eu estou falando, gente, por causa da concorrência com os descendentes do falecido. Se a gente não estivesse tratando de concorrência com o descendente, se a gente estivesse tratando da concorrência com o ascendente ou da sucessão exclusiva do cônjuge, o regime de bens não importaria. Mas aqui o regime de bens importa, porque eu estou tratando da concorrência com os descendentes. Então, havendo aí descendentes do falecido e um cônjuge ou companheiro sobrevivente, e tendo sido eles casados pelo regime da comunhão universal de bens, há que se falar na meação, mas não há que se falar na herança. Essa é a ideia para esse regime, que não vai despertar tantas polêmicas ou tantas discussões assim. Agora, e quando se trata do regime da participação final nos aquestos, ou participação final nos aquestos? Nesse caso, a ideia fica um pouco mais complicada, porque é um regime que é mais complexo, é um regime que requer um pouco mais de atenção e de aprofundamento, já que ele não é exatamente igual à comunhão parcial de bens, mas também não é exatamente igual à separação de bens. Ele é um regime que parece um pouco com a separação de bens na constância do casamento, e ao final, na dissolução da sociedade conjugal, ele tem uma leve semelhança com a comunhão parcial de bens, mas ele não se confunde com esses dois regimes. A ideia é a seguinte, de que se a pessoa tiver sido casada por esse regime da participação final nos aquestos, haverá que se falar na existência de uma concorrência sucessória, mas não há que se falar numa sucessão. Então, esse regime da participação final dos aquestos, ele foi introduzido no nosso Código Civil em 2002, né, pelo nosso atual Código Civil de 2002, porque não havia esse regime no Código de 16, e aí as suas regras, como elas são muito complexas, elas acabaram desestimulando que os casais optassem por esse regime, porque não é um regime de tão fácil compreensão, de tão simples entendimento. Tá certo? E aí, por esse regime, então, conforme o artigo 1672 do Código Civil, o que acontece? Cada cônjuge vai possuir patrimônio próprio, né, e sobre o qual lhe cabe a administração durante a constância do casamento, ou seja, eu administro os meus bens, você administra os seus bens, e quando da dissolução da sociedade conjugal, há o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Então, existe uma participação, né, por isso que o nome do regime é participação final nos aquestos, sobre os bens que foram adquiridos pelo casal a título oneroso. A administração dos bens vai ser exclusiva de cada cônjuge, e aí vai ser livre a alienação dos bens, se esses bens forem bens móveis. Tá certo? Assim, vão integrar o patrimônio
próprio de cada um dos cônjuges os bens havidos antes de casar, aqueles que foram adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Tá certo? Então, cada um desses bens eles vão ser considerados como patrimônio próprio, né, de cada um dos cônjuges. Tudo que a pessoa já possuía antes de casar e tudo que ela adquiriu na constância do casamento. Mas, dissolvida essa sociedade conjugal ou dissolvida a relação de convivência, parte para a apuração do montante, ou seja, aí sim haverá que se falar numa divisão, uma possível divisão para que cada um tenha a sua participação final nos aquestos. Então, parte para a apuração do montante dos aquestos, sendo excluído desse montante alguns bens. Quais bens serão excluídos? Os bens anteriores ao casamento e os que se subrogaram em seu lugar, ou seja, se eu possuí um bem antes de casar e na constância do casamento esse bem foi substituído por outro bem, ele também vai ser excluído, considerado como bem particular. Também serão excluídos aqueles bens que foram havidos na constância do casamento por sucessão ou liberalidade, ou seja, por herança ou doação, e ainda as dívidas relativas a esses bens excluídos. Então, não só os bens, né, particulares, mas também as dívidas relativas a esses bens também vão ser excluídas do montante de aquestos. E aí, de acordo com Flávio Tartucci, durante o casamento há uma separação de bens. No caso da dissolução da sociedade conjugal ou da relação de convivência, não há propriamente uma meação, como estabelece o Código Civil em vários de seus dispositivos, mas há uma participação de acordo com a contribuição de cada um para a aquisição do patrimônio, a título oneroso. Então a gente tem que verificar o que? Somente com relação aos bens adquiridos a título oneroso é que haverá uma participação, né, de acordo com a contribuição que cada um teve para que aquele bem fosse adquirido. É interessante ressaltar, né, as lições de Renata Barbosa de Almeida e Valcir Edson Rodrigues Júnior, porque eles falam a respeito desse regime e lecionam que durante a sociedade conjugal, cada cônjuge mantém a titularidade exclusiva dos bens que possuía e dos adquiridos na constância do casamento. Há, portanto, dois patrimônios distintos, um pertencente a cada cônjuge. Somente na dissolução da sociedade conjugal é que será feito o balanço patrimonial de cada um desses cônjuges. E aí vai ser verificado, né, o acréscimo patrimonial obtido por cada um desses cônjuges, e aquele que porventura tiver obtido mais vantagem deverá compensar o outro. A participação só ocorre no fim e se refere aos lucros e não aos bens. Os autores ainda vão mencionar Paulo Lobo, né, segundo o qual, enquanto não houver a dissolução do casamento, não se cogita da comunhão dos bens, ainda que parcial. Há uma expectativa do direito que será constituído ou consolidado no momento em que a sociedade conjugal chegar ao fim. Então, essa participação final nos aquestos, realmente ela faz jus ao nome, porque ela só se dá no fim. Ou seja, dissolvida a sociedade conjugal, dissolvida a relação de convivência, aí sim é que vão ser apurados esses aquestos, ou seja, será feita a contagem, né, desse montante de aquestos para saber quais bens foram adquiridos a título oneroso e para saber também qual foi a participação de cada um dos cônjuges para que esses bens pudessem ser adquiridos. Agora, em se tratando de sucessão e não, né, simplesmente aí de dissolução da sociedade por vontade das partes, mas tratando aí do efeito morte e especificamente do efeito sucessório, há de se falar que o cônjuge sobrevivente que fora casado por meio desse regime de participação final nos aquestos, ele vai concorrer sim com os descendentes. Isso porque o próprio artigo 1829, inciso 1, não menciona entre aqueles que são excluídos da concorrência o regime de participação final nos aquestos. Então, se ele não está excluído da concorrência, quer dizer que ele vai sim concorrer com os descendentes. Então, não havendo meação, mas apenas participação quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, é justo que se reserve ao cônjuge sobrevivente a concorrência sucessória com os descendentes do falecido.
Então essas aí são algumas considerações relacionadas ao regime da participação final nos aquestos. Mas nós temos mais outra observação relacionada aí ao regime de bens atípico, misto ou híbrido. O que significa isso? Significa que muitas vezes, né, os nubentes, as pessoas que estão iniciando uma relação, elas podem escolher, elas podem determinar de forma livre sobre os bens. Isso o artigo 1639 do Código Civil menciona. A redação desse artigo é o seguinte: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Então, desse dispositivo, surge a ideia de que seria possível criar um novo regime que atenda aos interesses dos nubentes. Né? E aí, pensando nessa possibilidade, o Flávio Tartucci ele tratou sobre a concorrência sucessória nos casos, né, em que foi adotado um regime misto, um regime híbrido, um regime diferente daquele catálogo que a gente tem. Então, quando da celebração do casamento, ou antes da celebração do casamento, os nubentes eles não quiseram optar nem pela participação final nos aquestos, nem pela comunhão parcial de bens, nem pela comunhão universal de bens, nem pela separação de bens convencional. Mas acreditaram que podiam eles mesmos estabelecer diretrizes a respeito dos bens. E aí, quando o Flávio Tartucci trata dessa questão do regime misto ou híbrido, né, ele traz algumas possibilidades. Né? No primeiro caso, por exemplo, ele trata de nubentes que optaram por comunicar somente os bens imóveis adquiridos na constância do casamento, excluindo-se os bens móveis, caso de dinheiro e proventos de trabalho de forma absoluta. Ou seja, haveria uma comunicação a respeito apenas dos bens imóveis. Os demais bens, ou seja, os bens móveis, os proventos de trabalho, eles seriam incomunicáveis. Isso pode ter sido previsto pelo casal antes da celebração de casamento por meio de seu pacto antinupcial. O segundo caso que o Flávio Tartucci apresenta a respeito de uma possibilidade de um regime híbrido seria quando os nubentes optaram por comunicar somente os bens imóveis adquiridos na constância do casamento e, além desses bens imóveis, eventuais valores que foram depositados numa conta conjunta bancária. Então, sobre esses bens recairia aí uma comunicação, e sobre os demais bens, como por exemplo aqueles bens que foram adquiridos a título gratuito, por doação, por sucessão, ou ainda aqueles que foram que representam proventos de trabalho, seriam bens particulares. Então, é uma possibilidade de previsão de um regime diverso daqueles que são tipificados no Código Civil. E aí, nesses casos, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, como que se daria a sucessão? Haveria concorrência sucessória, uma vez que foi escolhido um regime híbrido ou um regime misto? Como que a gente poderia resolver essa questão havendo o falecimento de um dos cônjuges ou de um dos companheiros numa relação com regime misto? E aí o caso concreto ele ajudaria muito, obviamente, mas a sugestão dada por Flávio Tartucci para que esses casos pudessem ser solucionados seria que houvesse uma concorrência fracionada, devendo ser verificado no caso concreto qual a correspondência que se faz em relação aos regimes típicos para constatar se haverá ou não a concorrência sucessória. Melhor explicando, a ideia seria de que, tanto no primeiro caso quanto no segundo, haveria aí uma concorrência fracionada com relação àqueles bens sobre os quais não se verifica a comunhão. Então, por exemplo, no primeiro caso em que os nubentes optaram por comunicar os bens imóveis, e quanto aos bens particulares não houvesse comunhão, não houvesse comunicação. Sobre os bens imóveis haveria uma meação, portanto sobre eles não incidiria a herança. Sobre os demais bens, que seriam considerados bens particulares de cada um dos cônjuges, sobre esses poderia recair a sucessão. E nesse caso, então, haveria uma concorrência, seria fracionada porque fracionaram-se os bens. Determinados bens que são comuns a eles não se aplica a sucessão, e com relação aos bens que são particulares, a eles se aplicaria a sucessão. É uma solução que seria semelhante à aplicação do regime de comunhão
parcial de bens. Né? A única diferença é que o regime parcial de bens é um regime típico e o regime que for adotado nesse caso é um regime misto, um regime não tipificado, um regime não previsto, mas escolhido em razão de uma liberdade que o legislador concedeu aos nubentes. Então essas seriam algumas questões, né, relacionadas aí ao inciso 1 do artigo 1829, ligadas ao regime de bens. Tá certo? Agora, uma série de outras observações têm que ser feitas também com relação ao inciso 1 do artigo 1829, porque ligado a esse artigo nós temos outros artigos que também dizem respeito à situação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. E aí a primeira dessas situações está no artigo 1830 do Código Civil, que vai estabelecer algumas condições para que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possa herdar. E interessante falar nisso, porque a princípio, quando a gente lê o artigo 1829, a ideia é o cônjuge concorre, né, com os descendentes, sem a menção de qualquer condição, mas existe sim uma condição que está referida aí no artigo 1830 do Código Civil. E qual que é o teor desse artigo 1830 do Código Civil? Então, lendo aí esse artigo 1830, a gente tem a seguinte redação: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Ou seja, a primeira leitura desse dispositivo, a gente já pode notar, né, que o requisito para a legitimidade sucessória do cônjuge ou do companheiro sobrevivente é o tempo da morte. É, ao tempo da morte, ainda estar casado ou em união estável, ou não estar separado judicialmente do falecido há menos de 2 anos. Ou seja, quando do falecimento é necessário que as pessoas estivessem ainda casadas, ou ainda que, não estando casadas, né, que elas não estivessem separadas judicialmente ou de fato há menos de 2 anos. Então, estando separados de fato há mais de 2 anos, não há que se falar em legitimidade sucessória do companheiro ou do cônjuge sobrevivente. Se estiver separado de fato há menos de 2 anos, né, de acordo com esse artigo 1830, né, pelo menos pela primeira leitura dele, haveria que se falar aí na possibilidade de uma legitimidade sucessória para o cônjuge ou sobrevivente ou companheiro sobrevivente. Com relação a essa hipótese, né, do prazo de 2 anos, né, e da separação de fato, ainda é necessário provar que o rompimento da relação não se deu por culpa do sobrevivente. Ou seja, se a pessoa que está separada de fato do falecido não conseguir provar que essa separação aconteceu não por culpa sua, mas por culpa do outro, ele também não será considerado como legitimado a suceder. Ou seja, houve uma separação de fato, essa separação de fato tem menos do que 2 anos, mas eu não consegui provar que não tenho culpa, ou seja, que a relação não pôde se sustentar, ou seja, a convivência se tornou impossível sem minha culpa. Se eu não consigo comprovar isso, eu não tenho legitimidade para suceder. O que esse artigo está querendo com tanta informação? Né? Ele está exigindo várias condições aí para que haja a legitimidade sucessória. Porém, esse artigo ele é alvo de muitas críticas, né? Não sem razão, porque na verdade tem muita coisa escrita nesse artigo aí que hoje a gente não pode simplesmente entender simplesmente porque está escrito na lei. Então, dentre as inúmeras críticas, né, que são apontadas a esse dispositivo, né, a gente começa pela discussão de culpa pela impossibilidade de manter a convivência. Essa é a primeira crítica que a gente pode apontar ao artigo 1830 do Código Civil. E aí, nesse sentido, a gente tem aí Rolf Madaleno ressaltando que o falecido não estaria mais presente para atestar sua culpa, já que
é necessário que o cônjuge ou companheiro sobrevivente prove que não foi por culpa dele que a convivência se tornou impossível, quer dizer que teria se tornado impossível em razão da culpa do falecido. Só que ele não estaria aqui para tentar comprovar que não teve culpa, ou seja, não teria nem a possibilidade do exercício do contraditório, né? O próprio o autor Paulo Lobo, ele menciona isso, né? Uma afronta ao princípio do contraditório exigir, né, esse tipo de prova de culpa, né, de que a convivência se tornou insuportável por culpa de um dos cônjuges, sendo que um deles já não está mais aqui para se defender dessa alegação de culpa. Outro ponto crítico relacionado a esse dispositivo, né, o artigo 1830, é o estabelecimento de uma exigência de prazo de 2 anos, né, para que as pessoas não estejam mais separadas de fato ou judicialmente. Então, se a pessoa estiver separada de fato ou judicialmente há mais de 2 anos, ela não tem mais legitimidade sucessória. Agora, se tem menos de 2 anos, ela vai ter legitimidade sucessória. Não faz mais sentido, né, tratar desse prazo de 2 anos, já que não há prazo mínimo para a existência de união estável. Ou seja, a própria lei que tratou da união estável em 96, que era a Lei 9.278 de 96, não mencionava mais um requisito temporal para o estabelecimento de uma união estável. A união estável ela se configura, né, independentemente de um critério temporal. Ou seja, a lei não exige que haja a convivência pelo menos por 1 ano, 2 anos, 5 anos, como muitos acreditam, né, para que a união estável se configure. Ela se configura em razão de outros critérios que têm a ver muito mais com a ostensibilidade, a estabilidade da relação, né, com a publicidade dela também. Então, na verdade, quando se trata de união estável, o critério para sua configuração não é um critério temporal. Então, se eu não preciso de ter 2 anos para configurar ou para constituir uma nova união estável, por que eu precisaria de para que eu tivesse legitimidade sucessória, de ter menos de 2 anos de separação de fato ou menos de 2 anos de separação judicial? Não faria sentido, né, que houvesse essa preocupação com esse critério temporal. Nesse sentido, a gente tem a opinião de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, né, ponderando que mesmo antes do cumprimento de 2 anos, o cônjuge ou companheiro sobrevivente ele pode ter formado um outro núcleo familiar, inclusive por meio de uma união estável. Francisco Carrali ele também vai seguir esse entendimento, reforçando que o artigo 1830 está em desarmonia com o artigo 1723 do Código Civil, que também não exige qualquer prazo para a configuração de uma união estável. Então, quando o artigo 1830 ele exige, né, que para que eu possa suceder ao falecido, eu não posso estar separado de fato ou judicialmente há mais de 2 anos, ou seja, ele exige que tem que ter um prazo de pelo menos 2 anos, né, que eu estou separado de fato ou separado judicialmente, porque tempo maior do que esse me retira a legitimidade sucessória, ele está exagerando. Porque dentro desse período de 2 anos, ou até com menos de 2 anos, eu posso ter adquirido um outro vínculo, eu posso ter contraído um novo vínculo familiar, uma nova relação familiar, seja por outro casamento, seja por outra união estável. Então também merece crítica esse artigo 1830 por causa disso. E aí uma terceira crítica, uma terceira observação a ser feita sobre o artigo 1830 é a seguinte: ele não menciona a separação extrajudicial, que pode ser efetivada por escritura pública, né, no tabelionato de notas. Só que essa separação extrajudicial foi incluída, né, no nosso sistema jurídico a partir de 2007 pela Lei 11.441, né, e foi tratada tanto pelo CPC de 73, né, no artigo 1124-A, mas também está sendo tratada no atual Código de Processo Civil, né, pelo artigo 733, né, do CPC. O que parece ser algo obsoleto, um retrocesso, na verdade, porque em 2010, né, em razão da emenda 66 de 2010, o Instituto da Separação ele deixou de ser requisito para que o divórcio acontecesse. Ou seja, o divórcio hoje ele pode acontecer independentemente de ter acontecido um processo de separação.
Porque antigamente haveria aí a conversão da separação em divórcio após passado o prazo legal, então a pessoa poderia divorciar após a separação. Hoje em dia existe o divórcio direto, não é necessário mais passar pelo procedimento de separação. E aí, grande parte da doutrina entende que a emenda 66, que é chamada de emenda de divórcio, emenda 66 de 2010, ela teria aí tornado desnecessário o instituto da separação, e em razão disso, a inclusão da separação judicial e também da extrajudicial no Código de Processo Civil de 2015 torna-se um retrocesso, algo desnecessário, já que a pessoa pode divorciar diretamente sem passar pelo processo de separação. Bom, como a gente viu, essa previsão no Código de Processo Civil torna obsoleta a previsão de separação judicial ou extrajudicial no CPC atual, mas ainda há decisões do STJ que mantêm o entendimento de que a emenda 66 de 2010 não extinguiu o instituto da separação, nem o instituto da separação judicial, nem da extrajudicial, e que o divórcio e a separação continuam sendo institutos distintos e que eles são possíveis, ou seja, existe uma concomitância dos institutos. Eu posso tanto separar judicialmente quanto divorciar, de acordo com o entendimento do STJ. Existem aí posicionamentos atuais do STJ a esse respeito. Bom, tendo em vista, então, essas críticas ao artigo 1830, que foram feitas aqui agora, que estabelece uma condição para a legitimidade do companheiro sobrevivente ou do cônjuge sobrevivente, o Flávio Tartucci e o José Fernando Simão, quando escreviam juntos a obra Direito das Sucessões, eles tentaram promover uma leitura idealizada do artigo 1830. E agora ainda o Flávio Tartucci, escrevendo sozinho sobre as sucessões, ele mantém essa ideia de uma leitura idealizada do artigo 1830, tentando aí retirar eventuais inconformidades ou incoerências que esse artigo 1830 tem. E aí, por essa leitura idealizada, o dispositivo ficaria da seguinte forma: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente ou extrajudicialmente nem separados de fato. Suprimiu-se assim aquilo que era criticável. Então, o que foi suprimido? As menções à questão da culpa e ao prazo de 2 anos. Então, ainda que a pessoa esteja separada judicialmente ou extrajudicialmente, ou separada de fato, ela já não vai mais ter legitimidade sucessória. Não será reconhecido direito sucessório ao cônjuge que estiver separado ao tempo da morte do outro. Então, para exemplificar, eu sou casado, vim a falecer, e quando do meu falecimento, por eu estar ainda casado, o cônjuge sobrevivente terá direito à sucessão. Mas se eventualmente nós estivéssemos separados de fato, ou estivéssemos separados judicialmente ou extrajudicialmente, o cônjuge sobrevivente não teria direito à herança. Então não haveria direito sucessório, uma vez que fosse comprovada a existência de separação de fato, separação judicial ou de separação extrajudicial, não sendo mais necessário discutir a respeito da culpa e também não sendo necessário verificar o prazo dessa separação de fato ou separação judicial ou extrajudicial. Só que aí vem uma outra questão a respeito desse artigo 1830 que precisa também ser discutida, que é: e se o casamento tiver sido declarado inválido, nulo ou anulável? Ou seja, verificou-se a invalidade daquele casamento. Ou ele é nulo ou ele é inválido. Nesse caso, a gente vai ter que seguir um raciocínio doutrinário aqui, porque também não há uma previsão legal a esse respeito, e esse entendimento doutrinário, esse raciocínio, ele pressupõe que se o casamento é inválido, mas é reconhecida a putatividade, ou seja, casamento putativo em que há boa-fé de pelo menos um dos cônjuges na celebração desse casamento, então o que vai acontecer? O cônjuge sobrevivente de boa-fé, ele vai ter direito sucessório.
se a sentença de anulação for posterior à morte do outro cônjuge. Agora, se o falecimento ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão definitiva ou presente a má-fé do cônjuge sobrevivente, não há que se reconhecer direito sucessório. Então, em linhas gerais, aquele casamento, que foi reconhecido como inválido, mas foi reconhecida também a putatividade, ou seja, é um casamento putativo em que há um cônjuge de boa-fé e esse cônjuge sobrevivente de boa-fé, então, vai ter direito sucessório, mas desde que a sentença que reconheceu a invalidade do casamento, ou seja, que anulou o casamento, ela seja posterior à morte do outro cônjuge. Se essa sentença, for anterior à morte do cônjuge, quer dizer o seguinte, que o casamento já não existia mais quando da morte. Então, não faz sentido chamar a pessoa de sobrevivente, de cônjuge sobrevivente, porque o casamento já não existia mais. Então, portanto, não haveria que se falar em legitimidade sucessória. Tá certo? Então, essa é uma das questões envolvendo o artigo 1829 do Código Civil, diretamente ligado ao artigo 1829, porque trata da concorrência do descendente com o cônjuge sobrevivente, mas condicionando a situação para que o cônjuge possa ser considerado herdeiro ou não. Bom, outra questão importante a ser discutida é com relação ao direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. E aí, esse direito real de habitação do cônjuge sobrevivente está previsto no artigo 1831 do Código Civil. E esse artigo 1831 do Código Civil, ele diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, esse artigo 1831 do Código Civil, ele está conferindo ao cônjuge sobrevivente, sem discutir o regime de bens pelo qual houve o casamento ou pelo qual foi constituída a união estável, então está conferindo um direito real de habitação para aquele que sobreviveu. Ressalta-se então que o fim social dessa norma é proteger o direito de moradia do cônjuge, direito fundamental reconhecido na Constituição Federal, no artigo 6º. Então, essa que é a finalidade, tratar do direito de moradia. Com relação ao direito real de habitação, a gente sabe que é um direito previsto lá no artigo 1225, inciso 6 do Código Civil. Esse direito dá ao habitante, que é o beneficiário do direito, o direito de residir no bem sem a necessidade de pagamento de qualquer valor aos demais herdeiros. Então, não é necessário que se pague um aluguel com relação a esse bem. A propriedade do bem ela vai ser atribuída a quem de direito, no caso aí, os herdeiros legítimos do falecido, ou no caso aí, dos herdeiros que foram instituídos pelo testamento, mantendo-se a restrição real, que não impede a venda do imóvel para terceiros. Ou seja, a propriedade ela vai ser do herdeiro legítimo ou do herdeiro testamentário, mas o direito real de habitação ele fica com o seu beneficiário, que no caso seria o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, mas desde que este seja o único bem da categoria. A propriedade ou bem que foi considerado como o bem que vai servir como direito real de habitação, pode ser vendida, então o bem pode ser vendido, mas não o direito real de habitação, porque é um direito inalienável, como é, por exemplo, o usufruto, por combinação aí dos artigos 1393 e 1416 do Código Civil. Agora, sobre a extinção do direito real de habitação, existe uma discussão. E aí, essa discussão ela é muito bem feita pelo Flávio Tartucci e por diversos outros doutrinadores com relação à possibilidade de o cônjuge sobrevivente contrair uma nova relação. Será que isso põe fim ao direito real de habitação?
ou seja, o cônjuge sobrevivente ao qual se resguarda aí o direito real de habitação sobre aquele bem, e uma vez que ele contrai uma nova relação, que ele vem a casar de novo, ou ele vem a viver uma nova união estável após a morte do outro, isso faz com que ele perca o direito real de habitação. Muitos doutrinadores, né, vão defender a ideia de que sim, existe a extinção do direito real de habitação pelo simples fato da nova relação entabulada, né, pelo cônjuge sobrevivente com uma nova pessoa, mas Flávio Tartucci pondera que apenas o caso concreto pode determinar isso, né? Ou seja, é necessário analisar o caso concreto, fazer uma ponderação de princípios para determinar qual seria a solução para essa questão. E a depender da solução e da argumentação empregada, é possível que o direito persista, ou seja, o direito real de habitação ele persista, ainda que haja a constituição de um novo núcleo familiar pelo cônjuge sobrevivo. Então, se aquele cônjuge, né, ele teve uma nova relação, constituiu uma nova relação, a depender daqueles argumentos que ele apresentar, a depender dos princípios que vão ser ponderados na situação concreta, pode ser que seja mantido o direito real de habitação dele. Essa, então, é mais uma das questões que envolve o artigo 1829 do Código Civil. E, por fim, nós temos uma outra questão interessante, também relacionada à figura do cônjuge, que é a previsão do artigo 1832 do Código Civil. Por quê? O artigo 1832 do Código Civil ele traz uma interessante reserva para o cônjuge sobrevivente que concorre com os descendentes do falecido, que é a reserva da quarta parte da herança, né, nos casos de concorrência sucessória. O que significaria essa quarta parte da herança? Vamos ler o artigo 1832 para tentar entender o dispositivo. Então, o artigo 1832 diz o seguinte: em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, olha só, esse dispositivo diz o seguinte: quando há aquela hipótese do inciso 1 do artigo 1829, que estabelece a concorrência sucessória entre cônjuge e descendentes, cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente e descendentes, há que se reservar pelo menos um quarto da herança para o cônjuge sobrevivente ou para o companheiro sobrevivente. Então, nesse caso, se o falecido deixou muitos filhos, mais de 4 filhos, então há que se falar aí na reserva de pelo menos um quarto da herança para o cônjuge sobrevivente, naquelas condições que foram mencionadas, né, verificando aí se esse cônjuge ou companheiro sobrevivente vai mesmo assumir o papel de herdeiro, né, e aí, assumindo o papel de herdeiro, reserva-se para ele pelo menos um quarto do valor, né, da herança. Então, esse dispositivo vai assegurar ao cônjuge sobrevivente e ao companheiro o direito de perceber parcela igual às dos descendentes que sucederem por cabeça, mas, havendo muitos descendentes sucedendo por cabeça, ele tem uma reserva de pelo menos um quarto. É como se fosse estabelecido um piso, né, um valor mínimo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente vai receber. Então, por exemplo, se o falecido e o sobrevivente tiverem 2 filhos, tanto os filhos, né, descendentes, quanto o cônjuge que com aquele concorre, receberão por igual a herança. Então, na existência de 2 filhos, mais o cônjuge, nós temos aí 3 sucessores. O valor que os filhos recebem vai ser igual ao valor que o cônjuge vai receber, né? Agora, e se houver mais filhos? Então, em se tratando de famílias aí que são numerosas, que têm diversos filhos, como que fica essa questão? A divisão não vai ser igualitária, né? Vai ser reservada a quarta parte da herança
para o cônjuge sobrevivente ou para o companheiro sobrevivente, e o restante, ou seja, os 75% ou os outros 3/4 da herança, vão ser divididos entre o número de filhos, ou seja, o número, né, de sucessores descendentes do falecido. Então, 25% ou 1/4 é separado para o cônjuge sobrevivente ou para o companheiro sobrevivente, e os outros 3/4 ou 75% vão ser divididos pelo número, né, de filhos deixados aí pelo falecido. Essa conta não é difícil, né? É uma conta tranquila de ser feita quando eu tenho uma família que não é muito numerosa e quando eu tenho uma família em que há filiação comum, ou seja, quando os filhos do falecido também são filhos do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente. Porque o fim do artigo 1829 menciona que haverá essa reserva de 1/4 ou da 4ª parte da herança quando, né, esse cônjuge sobrevivente também for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, a gente está falando aí de filiação comum. Mas pode acontecer o caso de filiação exclusiva, ou seja, o falecido deixou filhos que eram só dele, que não eram filhos do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Nesse caso, a divisão é diferente, porque pelo dispositivo, né, pelo que contém aí o artigo 1832 do Código Civil, não há que se falar na reserva de 1/4 em caso de filiação exclusiva, somente na filiação comum. E aí, se eu tenho aí uma filiação exclusiva, a depender da quantidade de filhos, obviamente que o cônjuge sobrevivente não vai ter pelo menos 25% ou pelo menos 1/4 do valor da herança. É importante que a gente observe essa questão. A gente pode até criar, para poder entender melhor, uma tabela. Então, por exemplo, se há um filho exclusivo e o cônjuge, cada um recebe 50%, fica fácil. Se há 2 filhos exclusivos e o cônjuge, cada um, ou seja, o cônjuge e esses 2 filhos, cada um deles receberá 33,33%. Mas e se eu tenho uma família um pouco maior, né, como por exemplo aí, 3 filhos exclusivos mais o cônjuge? Então eu tenho uma divisão por 4, são 4 pessoas, cada um recebendo 25%. Se eu tenho 4 filhos, e aí como é que fica essa divisão? 4 filhos exclusivos, né? E o cônjuge. Então seria uma divisão por 5. Então 20% para cada um. Diferentemente aconteceria se eu estivesse tratando de uma filiação comum, em que seria obrigatoriamente reservado 1/4 da herança, ou a 4ª parte, ou 25%, para o cônjuge sobrevivente. Né? Que a partir aí dos 4 filhos, ou de 3 filhos, ele receberia 25%. Esse seria o mínimo que ele receberia. Mas essa questão ainda não é tão complicada assim, porque existe uma situação ainda um pouco mais complexa e que não tem sequer previsão na legislação, no Código Civil, que é a hipótese em que há uma filiação híbrida, ou seja, o falecido ele deixou filhos em comum com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, mas também deixou filhos que são exclusivos. Então acontece, né, de falecido ele ter tido relações anteriores à atual relação, e naquela relação anterior ele ter deixado os filhos, e aí ele vai ter vários filhos, e cada filho pode ser de uma relação diferente. Nesse caso, com relação ao cônjuge atual, né, sobrevivente, ele tinha determinado número de filhos, que vão ser chamados de filhos comuns, e os outros filhos das relações anteriores vão ser chamados de filhos exclusivos. E todos esses filhos vão compor uma filiação híbrida. Então, nesse caso, o Código Civil não traz uma definição de como ficará a sucessão, ou seja, não há uma menção à reserva de 25% ou da 4ª parte para o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente nessa hipótese. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês acham que seria mais adequado? Que houvesse a reserva de 1/4 para o cônjuge sobrevivente no caso de filiação híbrida, ou que não houvesse essa reserva de 1/4 para o cônjuge sobrevivente no caso de filiação híbrida?
E se não houvesse a reserva, como seria feita essa divisão? Seria feita por cabeça, ou seja, todos receberiam igual, ou haveria alguma distinção entre os filhos comuns do falecido com o cônjuge sobrevivente em detrimento dos filhos que são exclusivos? Bom, a doutrina aventa essas possibilidades, pensa sobre esses possíveis acontecimentos, e existem aí algumas posições sobre esse assunto. Então vamos falar sobre essas posições relacionadas à questão da filiação híbrida e a concorrência sucessória. A primeira corrente, ou seja, a primeira ideia doutrinária, é a majoritária, que eu vou apresentar, e essa teoria defende a seguinte ideia: que, havendo sucessão híbrida, não se deve fazer a reserva da quarta parte para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente, tratando-se aí todos os descendentes como exclusivos do autor da herança. Então, é como se eu estivesse tratando de filiação puramente exclusiva. Então a divisão vai ser feita por cabeça, e aí pode ser que o cônjuge sobrevivente receba um valor inferior à quarta parte, ou seja, a 1/4 da herança. Essa é a posição majoritária, né, que a doutrina apresenta. Esse posicionamento, inclusive, ele foi apresentado na 5ª Jornada de Direito Civil, né, e gerou o enunciado número 527. E o enunciado 527 enuncia o seguinte: na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida. Então, se a filiação é híbrida, não se reserva a quarta parte da herança para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente. Quem são os autores, né, e as autoras que participam, né, dessa posição majoritária? Nós podemos aí elencar Flávio Tartucci, Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, Maria Helena Diniz, Caio Mário, Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, Rolfo Madaleno e Zeno Veloso. A segunda vertente, né, minoritária, ela pressupõe, né, ela defende a seguinte ideia: que deve ser mantida a reserva da quarta parte para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente, tratando-se todos os descendentes como se fossem comuns. Então aqui a ideia é que todos os sucessores, né, descendentes do falecido, sejam considerados como se fossem filhos comuns com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. E nesse caso, haveria uma distribuição aí ressalvando ou resguardando a quarta parte do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. E aí ela vai privilegiar mais a figura do companheiro ou cônjuge sobrevivente em detrimento da figura dos descendentes. Quem defende essa teoria são os autores Francisco Carrale, Silvio de Salvo Venosa e José Fernando Simão. Mas, né, como o direito ele comporta várias formas de pensar, existem outras teorias também que tentam explicar como funcionaria a sucessão híbrida. E são teorias que vão se basear em critérios matemáticos, em diversas possibilidades de cálculo da divisão, né, da herança em caso de filiação híbrida. Nós temos as teorias da subherança formuladas por Eduardo de Oliveira Leite. Temos também a teoria da subherança apresentada por Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Embora ela tenha apresentado essa teoria, ela não a defende como a sua opinião pessoal. E também a teoria do autor Flávio Augusto Monteiro de Barros, que também tenta decifrar como funcionaria a sucessão em caso de sucessão híbrida. Nenhuma delas é majoritária, nenhuma delas ganhou um apoio, e inclusive nenhuma delas tem sido utilizada, né, pela jurisprudência, né, pelos julgadores, quando se deparam com essas questões, via de regra adotam a teoria majoritária, e portanto elas não serão objeto, né, de maiores aprofundamentos, porque envolvem também cálculos matemáticos que muitas vezes os operadores do direito não estão muito acostumados ou que não gostam muito, né, a princípio de fazer. Mas essas são algumas considerações muito importantes que a gente tem que fazer a respeito da sucessão.
Eu espero que o assunto tenha ficado claro. Estou disponível para esclarecer suas dúvidas, para poder discutir de novo sobre algum ponto que não tenha ficado muito claro e que nós possamos ter outros encontros como esse para poder falar sobre o direito sucessório, sobre outros temas que merecem também ser discutidos. Muito obrigado pela atenção e espero uma próxima oportunidade.